Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, do 8 em diante. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropa ao lugar de onde o homem de Deus lhe falará, e disse que eu tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com os seus incidentes, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu os seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para eu mandar prendê-lo. Foi-lhe dito que eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, e eis que as tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e lhe disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo, e em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Até aqui, irmãos. Pode deixar a Bíblia aberta, a gente vai olhar alguns versículos no decorrer da palavra. Vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, eis-me aqui, Pai, como teu servo, Senhor. Eis-me aqui, Pai, para transmitir a tua palavra. E continua abençoando, Pai, este culto, Senhor. Fala no nosso coração, Pai, através da tua palavra, Senhor, e revela, ó Pai, o que está nela, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, essa passagem aqui está no meu coração há algum tempo, e algo me chamou muita atenção nessa história aqui, no que aconteceu aqui, né? Porque, assim, a gente se depara com tantas diversidades, circunstâncias na nossa vida, que a gente muitas vezes fica sem saída. Muitas vezes a gente não sabe qual posição a gente toma, de que forma a gente age. E aqui foi praticamente a mesma coisa, né? O rei da Síria queria destruir o povo de Deus, e ele pegou os oficiais dele, fez uma reunião, né? Vamos estar em tal lugar e vamos pegar esse povo. Só que a palavra de Deus diz que não só uma vez, nem duas. Então aconteceu várias vezes. O rei da Síria querendo matar o povo de Deus. E interessante é que o rei aqui ficou irado, né? Algum dos nossos está sendo traidor. Está falando lá para o rei de Israel, porque toda astúcia, tudo que eu faço, nada eu consigo. Eu não tenho êxito no que eu planejo. E é interessante que a palavra diz que o exército do rei da Síria cercou a cidade inteira. E eu estava meditando nessa palavra, e vocês já imaginaram um exército cercando a sua casa para te pegar? Como você sairia disso? Então, aos nossos olhos, é impossível. Aos olhos humanos, é impossível escapar de tão grande exército. O que eu quero trazer para a igreja essa noite é que, muitas vezes, irmãos, a gente está dentro da igreja, mas os nossos olhos estão fechados para as coisas de Deus. Aqui diz que o moço do homem de Deus correu, foi até a casa do homem de Deus e disse: ai, meu senhor. Ele usou a expressão ai. Então, imagine quando a Bíblia fala ai daquele, ai disso, ai daquilo. Então ele temeu,
porque tinha um exército à procura do homem de Deus. Quando ele chegou ali, falou assim: ai, meu Senhor. E o homem de Deus, sóbrio, tranquilo, disse assim para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Estranho, né, irmãos? Porque só estavam os dois. E eu parando e pensando aqui, mas um exército lá fora. E se eu fosse o moço lá, que a palavra de Deus não fala o nome, porque no capítulo 5 era Gease, né? Eu não sei se essa passagem aqui é o mesmo, porque no 5 ele ficou leproso, e a palavra de Deus cita como moço. É o mesmo Gease. Então, o Gease aqui chegou e falou assim: mas como assim? Se só está nós dois aqui. Como são os que estão, maiores são os que estão com a gente, mais são os que estão conosco. Isso começou um turbilhão de coisas na minha cabeça, e muitas vezes a gente está assim, irmãos, dentro da igreja. Eu quero tratar aqui essa noite duas formas. A primeira coisa é, a gente está dentro da igreja, com nossos olhos fechados, e a gente não está vendo coisas acontecer, porque a gente está meramente olhando para este mundo. E o homem de Deus orou a Deus e pediu para que Deus abrisse os olhos do seu servo. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende o que é uma liderança espiritual. Um líder, um pastor, um profeta de Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja, se líderes do homem de Deus não fossem importantes, Deus não colocaria. Mas a gente está tratando líderes como qualquer um outro. Muitas vezes a gente não está se apercebendo nas coisas porque a gente não ouve homens de Deus. Nessa passagem aqui, pelo rei de Israel ter ouvido um homem, Deus salvou a nação inteira de muitas mortes. E muitas vezes a gente está tratando homens de Deus como qualquer um. O Senhor orou e abriu os olhos daquele moço, e a Bíblia relata ali, né? O 16, e ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e lhe disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Está vendo que estava em redor de Eliseu? Muitas vezes, irmãos, há caminhos que Satanás ele maquina o mal. Muitas vezes ele faz ciladas para que a gente caia. E muitas vezes a gente está caindo por falta de ouvir homens de Deus. Por simplesmente a gente achar que Deus fala conosco, e realmente Deus fala conosco, mas também Deus falava com Miriam, mas passou por cima de Moisés. E muitas vezes a gente não corre com as nossas dúvidas, nossos problemas, para o pastor Isaías, para uma liderança. Muitas vezes a gente deixa correr, e tem caminhos que muitas vezes é morte. Se você não correr para a pessoa certa, se você não correr para homem de Deus, que tem coisas espirituais que muitas vezes a gente não tem, muitas vezes a gente entra em caminhos que nos levam à morte. Esse caminho aqui era caminho de morte. O homem de Deus já tinha avisado para o rei de Israel, não uma vez só, mas várias vezes. Ele era rei. Se ele não se submetesse, muitos oficiais iam morrer ou não iam? O Senhor quer mostrar coisas ocultas. O Senhor mostra coisas ocultas e Ele revela o oculto dentro do seu corpo, dentro da sua igreja. E Ele dá autoridade para os seus líderes, para os pastores, para a profeta de Deus, revelar aquilo que está oculto. E o Senhor quer fazer isso aqui. Então não pense, irmãos, que aquilo que você faz na sua câmara, no seu quarto, escondido, aquilo que você faz lá, que só você sabe, eu te garanto uma coisa, o Senhor também vê. E o Senhor mostra para homens de Deus. Porque nenhum dos oficiais tinha mostrado para Eliseu. E Eliseu sabia o que ele maquinava dentro do seu quarto. Mas muitas vezes a gente acha que a gente faz e está tudo bem e nada acontece. Como dizia o pastor Rodrigo, não caiu um raio na cabeça e está tudo legal, está tudo normal, mas não está. O servo de Eliseu aqui já tinha andado com ele muito tempo. Já tinha visto coisas maravilhosas, milagres,
muitas coisas. E vocês percebem que ele estava com os olhos espirituais fechados. Ele não enxergava as coisas que estavam ali. Não enxergava o exército celestial que estava ali ao lado dele. Por quê? Porque muitas vezes a gente só vem para a igreja e para bater ponto. Muitas vezes a gente só não acredita mais no sobrenatural. Muitas vezes a gente está passando por problemas que para o homem é impossível. Muitas vezes você está passando por problema que muitas vezes você acha assim, ó, agora chegou o fim. Agora não tem mais jeito. Eu te digo, irmãos, tem jeito. E só não tem jeito se você for no lugar errado e na pessoa errada. Mas se você tomar uma posição correta, ainda que aquele homem não tinha os olhos abertos, ele correu para a pessoa correta. Ele correu para o homem de Deus. E o homem de Deus pôde mostrar para ele a glória de Deus. Muitas vezes a gente não se submete aos nossos líderes só porque ele é homem. Muitas vezes a gente não dá nem satisfação para os nossos líderes, porque é o pastor Isaías, é a pastora Margarete, é o pastor Gedide. Engana-se, pois quando a gente se coloca na posição correta, muitas vezes Deus faz coisas na nossa vida através de homens de Deus. É por isso que tem muitos rebeldes e tem muitas pessoas que estão indo para o inferno por falta de se submeter. Se você ler a Bíblia do começo ao fim, Deus instituiu os homens de Deus. Deus instituiu liderança, que lidere seu povo. Agora não é diferente. Estamos vivendo do mesmo jeito. Você tem contado os seus problemas para os seus líderes? Porque a função do líder é o quê? É orar, é buscar, é te dar um caminho. Líderes, existem pastores, mas existe mercenário. E a gente sabe, se a gente tem um pouco de conhecimento da palavra, a gente sabe quem é pastor e quem é mercenário. E nesse texto aqui algo me chamou muita atenção, porque o moço do homem de Deus correu, ai meu Senhor, lá fora o bicho está pegando, lá fora a gente vai morrer. E 2 vezes um homem de Deus orou. Orou para que seu servo visse a grandiosidade e orou para que aqueles outros ficassem cegos. E muitas vezes, irmãos, a gente tem esquecido a oração. Tem esquecido o que o Senhor faz através da oração. O Senhor livra através da oração. O Senhor dá experiências através da oração. O Senhor mostra prodígios através da oração. Mas muitas vezes a gente deixa de qualquer jeito, acha que só vir para o culto, só estar no culto é o suficiente. Não é. Hoje é culto de ceia. É culto para que a gente se alegre. Se alegre porque o Senhor não veio ainda, mas é imemorial. Então a gente tem que se alegrar, mas a gente tem que ter consciência de como estamos a nossa vida. A gente tem que ter a consciência de como estamos durante o dia a dia. As nossas atitudes, as nossas decisões, se ela está sendo aprovada ou não por Deus. Se as nossas decisões estão chegando diante do nosso líder. Se o que a gente tem planejado, os nossos projetos, quantas vezes, não foi 1 nem 2 vezes, que o pastor Isaías chegou lá em casa e falou bem assim, ó, isso aqui não é para você fazer. Não foi 1 nem 2 vezes. Quando eu ia comprar um terreno, eu já tinha fechado o terreno, e daí, eu orando a Deus, eu vim e conversei com o pastor Isaías. O pastor Isaías falou assim para mim, ó, não é para você comprar. Eu já tinha comprado. Ele falou, não é para você comprar. Quando eu saí da igreja, eu liguei para o rapaz e falei bem assim, ó, me perdoa aí, mas eu estou desfazendo o negócio. Na semana seguinte, no final de semana seguinte, esse próprio rapaz deu 2 tiros em outro, aqui na posse e fugiu. Aí para você ver, né? Se eu não tivesse tomado conselho, se eu não tivesse ido até um homem de Deus. Então, irmão, isso aí serve para nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem feito coisas e tomado decisões que só homens de Deus é apto para falar. Mas homens de Deus. Porque aqui a palavra diz que o homem de Deus orou que os carros e cavalos de fogo estavam ao redor do homem de Deus. E ele salvou uma nação. Se você ler mais para frente aqui, você vai ver a grandiosidade que aconteceu por causa de um homem de Deus. Mas a gente não estava se submetendo mais.
É mais fácil a gente ir para a internet, é mais fácil a gente correr para qualquer outro, mas para homens de Deus não. Muitas vezes o seu problema não foi resolvido ainda, porque você está indo na pessoa errada. O homem de Deus, ele leva você a Jesus. Ele leva você para o quê? Vamos buscar em Deus, vamos orar. O homem de Deus não é pessimista, não. Eliseu aqui, ele estava com medo? A palavra não diz isso. Porque seu servo chegou, ai meu Senhor. Ele, calma, não temas. Homem de Deus, irmão, quando você mostra um projeto seu, ele se alegra. Ele não é pessimista. Ele ora, ele busca com você. Mas muitas vezes a gente tem deixado essas coisas de lado. Homens de Deus vê aquilo que você não vê. Eu tenho certeza que tem coisas aqui dentro da igreja que o pastor Isaías sabe e vocês acham que ele não sabe. Só não chegou o tempo ainda de tratamento. Mas coisas que você faz de madrugada, dentro do seu quarto, o Senhor revela. E o Senhor quer revelar. Mas muitas vezes a gente está entrando na igreja, saindo de qualquer jeito. E achando que está tudo bem. Achando que está tudo normal. Quem é o centro da igreja, quem é o cabeça é Cristo. E Ele conhece até os teus pensamentos. Ele conhece o meu pensamento. Mas Ele conhece os teus. Então não brinque de ser cristão, irmãos. Não brinque. Que os nossos olhos se abram. Que a nossa busca pela presença de Deus, pelo poder de Deus, que a nossa vida espiritual, ela mude. Busca em Deus que Ele te mostra. Busca nas pessoas corretas que Ele mostra. Esse texto me impactou porque, por um homem, vidas foram salvas. E a palavra diz que não mais houve guerra ali. Por muito tempo não houve guerra ali, por causa de um ato de um homem. Então, se você está com problema, se você está passando por problema na sua casa, com seu vizinho, no seu trabalho, e você acha que é impossível, nada é impossível. Para mim, seria impossível escapar de um exército do lado de fora da minha casa. Mas para um homem de Deus, não. Que possamos ter essa consciência e mudar hoje. Dar valor àquele que Deus levanta como nosso líder. Amém? Essa é a meditação que eu queria trazer para os irmãos. Que Deus abençoe.